Bem-vindos ao canal Liberty UA. Sou Tatiana e recebo hoje Denis Eliseevich. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Tatiana e dos espectadores. Quero discutir com você os acontecimentos que estão ocorrendo na Ucrânia, mas infelizmente ainda não há eventos alegres ou positivos. Podemos nos alegrar, por exemplo, porque o fogo cessou em Gaza. Explique, isso é verdade? Realmente houve um cessar-fogo definitivo lá? Porque estamos falando sobre o fato de que Israel e Hamas concordaram com a primeira fase, justamente sobre o cessar-fogo. E nesse momento acontecerá a troca de reféns, as tropas serão retiradas e a ajuda humanitária começará a chegar. Você acha que isso é mérito do Trump? E agora, o que esperar? Eles realmente terão paz total? Bem, em primeiro lugar, sim. Oficialmente, isso soa como se fosse o primeiro estágio acordado. Oficialmente é assim. Oficialmente, tudo sempre deve ser feito com cautela. Mas, de fato, posso dizer a vocês, a guerra em Gaza acabou. Graças ao presidente Trump, a mediação de vários países. E por que eu afirmo isso? Porque foram alcançados acordos internos muito sérios e partes muito importantes deram garantias muito sérias. Ou seja, não é só conversa fiada ou algo incerto. Tudo isso é muito sério. Eles sempre se resguardam oficialmente, pois só podem se pronunciar quando algo já ocorreu. Por exemplo, libertaram os reféns. Agora eles estão tirando eles dos túneis em Gaza para, pelo que eu sei, até mesmo entregar no fim de semana, devolver aos seus países. Vamos ver em que estado estão esses reféns, como tudo vai ser. Mas estou convencido, a guerra acabou. Até em Israel, as famílias dos reféns estão comemorando daqueles que estão em cativeiro. Agradecem a Trump, dizem que ele merece o Nobel. Pessoas felizes. E em Gaza, vejo informações de que as pessoas estão desconfiadas. Elas acham que não se pode confiar totalmente em Israel. Mas antes de anunciarem esse cessar-fogo, a situação era que o Hamas não queria entrar em contato de jeito nenhum. E nem se falava em desarmamento. E havia restrições de outros países quanto à entrada desses líderes do Hamas. Como essas questões foram resolvidas? Bem, os detalhes nós vamos saber de verdade, claro, mais tarde. Mas eu acho que o Hamas não tinha outra escolha. Fizeram eles entenderem. Com vocês ainda ficará tudo bem pelo que fizeram. Mas se não concordarem, serão fisicamente eliminados. Ou seja, Netanyahu estava pronto até o fim. Para ele isso não era problema nenhum. Acho que para o Hamas isso é injusto, segundo o meu entendimento de vida. Eles precisavam ser destruídos, mas saíram numa boa, esses líderes aí. Claro, muitos foram mortos. Nada impede que sejam mortos depois. Mas no momento é assim mesmo. Você quer dizer matar líderes do Hamas ou outra pessoa? Claro, os líderes do Hamas, claro. Porque enquanto eles existirem, bem, de novo, mais cedo ou mais tarde tudo vai explodir de novo. É necessário reformar todo o sistema de segurança global, incluindo Israel. Então, por enquanto, a guerra acabou, mas todos nós entendemos perfeitamente que, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai explodir de novo. Pode acontecer qualquer coisa, mas no momento vemos que o cessar-fogo foi declarado e isso é uma alegria pelas pessoas. Porque vidas serão salvas. As pessoas estavam morrendo de fome, sem água, então esperamos que essa situação seja resolvida de alguma forma. Agora, a situação na Ucrânia. Zelensky também diz a mesma coisa, que o próprio fato do cessar-fogo na Ucrânia vai influenciar a possibilidade de acabar com a guerra, porque antes, por exemplo, em março, eu me lembro que ele dizia que a guerra não poderia terminar apenas com uma trégua, só com o cessar-fogo. É preciso que haja paz. E para que haja essa paz, é necessário que existam garantias de segurança. No momento, vemos que a situação está caminhando para que Trump receba um prêmio. E nesse contexto, Zelensky faz essa declaração e a próxima. Se Trump garantir o cessar-fogo, então a Ucrânia vai indicá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Parece um pedido ou exigência bem específica. Termine a guerra e nós vamos indicá-lo. Como você vê isso? Eu achei nojento. Li isso no Político antes do nosso programa. Sabe, é simplesmente repugnante para mim ler isso. É uma falta de respeito. E afinal, quem disse para ele falar isso? Tem quais conselheiros dele? Isso é um fracasso. Depois veremos, mas realmente é um fracasso. Nenhum regime de cessar-fogo satisfaz Trump. Trump quer paz, porque o regime de cessar-fogo pode fracassar. Ao contrário do que aconteceu em Gaza. O que aconteceu em Gaza? Todos os lados receberam aquelas garantias. Vamos chamar isso de segurança. Talvez líderes do Hamas tenham sido prometidos não serem mortos depois. Não vou afirmar isso, mas no geral, todo o resto nós não sabemos de tudo. Isso é chamado de garantia de segurança.
Catar e Turquia participaram disso. É muito sério. E é assim que tudo acontece. E se agora dissessem, vamos estabelecer um cessar-fogo, quantas vezes isso já foi marcado em Gaza? Quantas vezes foi interrompido? Lá estamos nós, lidando com Putin na Ucrânia. Por isso, Trump quer uma paz abrangente imediatamente. E Zelensky quer um cessar-fogo, porque ele pessoalmente precisa disso. Esse discurso de que Trump só será indicado ao Nobel se houver cessar-fogo faz sentido? E se não houver cessar-fogo, ele não será indicado? O resto do que Trump fez não importa mais? Mas isso, entende? Isso é bem o Zelensky. Isso é toda a equipe deles. É assim que eles entendem a vida. Vou te dizer, descobri hoje com horror na plataforma Polymarket. Aceita apostas em criptomoedas para diversos eventos e é referência no assunto, com várias previsões. Yulia Navalnaya tem mais chances do que Trump de ganhar o prêmio Nobel. Esse mundo enlouqueceu. Quem é Yulia Navalnaya e quais foram suas contribuições? Comparar com o presidente Trump me revolta. Eu gostaria que ele recebesse esse prêmio, mas tenho certeza de que não vão dar para ele. E para quem você acha eles podem dar? Para Yulia Navalnaya? Não, ela também não vai receber, mas o Trump também não. Ela também não vai receber. Mas o Trump também, tenho certeza, entende? É esse tipo de organização, tudo funciona lá mais ou menos como na Organização das Nações Unidas. Quando desligaram o elevador e o teleprompter do Trump, a esposa dele quase caiu, entre outros incidentes. Eu sei como isso funciona. Na Ucrânia, as opiniões estavam divididas. Então, Zelensky disse que Trump precisava cumprir essa condição, digamos assim, vamos chamar de cumprir esse desejo. Então, a Ucrânia estaria pronta para indicá-lo. Recentemente, na Verkhovna Rada da Ucrânia, foi aprovado um projeto de lei e lá votaram para indicar Trump. O projeto foi encerrado por falta de apoio dos deputados, pois não recebeu votos suficientes. Por isso, essa é a segunda tentativa de Trump ser considerado digno desse prêmio aos olhos dos ucranianos. Embora a maioria dos ucranianos diga que Trump fez muito para que a guerra acabasse, e ontem houve uma declaração, infelizmente não me lembro se fui eu, mas disseram que aquele impulso que Trump deu no Alasca já foi interrompido, apagado. O que você acha? Esse impulso acabou ou ainda existe? Bem, isso foi lançado na imprensa pelo lado americano. Acho que os russos disseram hoje que, na verdade, nada foi apagado. Vou lhe dizer o que eu sei. No Alasca, o encontro não foi para aparecer. No Alasca houve uma conversa concreta. Foram colocadas propostas específicas na mesa. Já os americanos fazem diplomacia até usando redes sociais para enviar sinais, inclusive como sobre esses Tomahawks, sobre os quais todos estão comentando agora. Hoje, se não me engano, quem falou hoje? Acho que foi o Vols, ele disse que a América possui armas superpoderosas. E tipo, se vocês provocarem, nós podemos fornecê-las. Bom, não estou citando literalmente, mas tipo, podemos entregá-las para a Ucrânia. É isso aí. Então, é assim que tem que lidar com o Putin, pelo visto. E o Putin, até mesmo os terroristas do Hamas, pelo jeito, são mais fáceis de negociar do que o Putin e o Zelensky. Mas se, por exemplo, entregarem essa arma para a Ucrânia, e daí eles nem conseguiriam usá-la ou conseguiriam? Se estão entregando, vão conseguir usar. Não faria sentido entregar sem poder usar, mas isso não vai acontecer. A Ucrânia ataca depósitos de petróleo na Rússia e recebemos respostas, o que destrói infraestrutura e causa mortes diárias. Mas a situação é que o setor de energia está em uma situação extremamente crítica e agora a Ucrânia não pode extrair gás. Agora são necessários ainda mais recursos para que a Ucrânia possa cobrir o déficit de gás e fornecer esse gás para as pessoas. É preciso eletricidade, que também está em falta, e o mais importante é que falta dinheiro. E o principal é que está acontecendo uma ofensiva na região de Zaporizhia, e aparentemente o ministro russo, se não me engano, o ministro citou da seguinte forma, que eles planejam exatamente ocupar Zaporizhia. Por favor, comente essa situação, a ofensiva do inimigo nessas direções e a questão energética na Ucrânia. Vou comentar conforme minhas competências, não sou especialista militar. Como você disse sobre a infraestrutura energética, Zelensky fala com orgulho dizendo: nós destruímos 20% da infraestrutura de petróleo russa. Resumindo, demos uma lição neles. Hoje, leia os fatos. 60% da extração de gás ucraniana foi danificada e não é mais possível. E por isso teremos que gastar mais bilhões para comprar esse gás.
Entende? É por isso que eu, como posso dizer, levantei essa questão. Depois, a proporção será igual. Se danificarmos 20% lá, eles destroem 60% nosso. Isso exige dinheiro para repor. E depois, que gás será comprado? Gás reverso, ainda o gás russo. Percebe o absurdo? Agora, vamos continuar. Suponha que danifiquemos 40% de algo na Rússia, como a indústria do petróleo. Seria catastrófico para eles, mas em resposta destruiriam algo nosso. Agora, sobre o que você perguntou sobre Zaporizhia. Claro, esse é um dos objetivos do Putin. Foi isso que ele ameaçou. Como ele falou ao Trump, se não aceitarem, faremos aquilo. É o que ocorre agora. Tenho certeza sobre a região de Dnipropetrovsk. A situação está muito difícil. Pessoas são evacuadas e os russos avançam. Entende? E agora vamos considerar tudo isso em conjunto. E é assim que toda pessoa sensata na Ucrânia deve pensar. Resumindo, segundo Zelensky, 20% das refinarias de petróleo e 60% da extração de gás russas foram destruídas. Russos avançam para Dnipropetrovsk. Você ouviu ele citar Zaporizhia. Vamos modelar a situação nesse mesmo ritmo. Mesmo que a Ucrânia aumente o ritmo, a Rússia sempre estará um passo à frente. Eles têm mais dinheiro, pessoas, possibilidades e estão mais adaptados à guerra. Também possuem uma aliança com a China. Hoje eu li de novo que fizeram algum tipo de antídoto contra esses Shahed e Gerans. Hoje eles já estão lá, os russos inventaram alguma coisa de novo. Agora eles já conseguem contornar isso também. E assim será sempre. E é por isso que nos próximos meses de guerra vai ser pior, pior e pior. As vítimas estão sempre em primeiro lugar, é claro. Entende? E há coisas que simplesmente são irreversíveis. O que está acontecendo agora, isso nós discutimos em parte, mas ainda há uma parte interna, que é na sociedade. Esses são todos processos irreversíveis. Se Kapranov aparece e declara, você viu isso? Ele declara, um míssil atingiu Lviv. Aqui agora há muitos falantes de russo e, em geral, quase dizem que é preciso matá-los. E ontem Korchinski, eu vou mostrar isso amanhã, ontem Korchinski estava sentado com esse Ivanov e contando, lá tem uma fábrica que produzia humus, os russos destruíram. Talvez seja a primeira vez que posso me alegrar que um míssil russo tenha chegado. Vocês entendem? Olha, desculpem eu falar assim, mas essa é uma sociedade de canalhas. Acontece que essa sociedade de canalhas está dominando. O que acontece com as pessoas normais? Elas, na verdade, abrem mão de si mesmas. Elas ficam sentadas pensando, bem, o poder é temporário. O que é verdade, eu vou aguentar. Aqui eu não vou falar nada. Aqui eu não vou fazer isso. É isso que significa perder a si mesmo e abrir mão de quem você realmente é. Se não pode falar, ir ou influenciar, nada muda. Isso não é compromisso com a consciência. É destruição da personalidade. Muitos não percebem isso. E os clássicos já abordavam o tema. As pessoas, infelizmente, provavelmente não podem, neste caso, influenciar essa situação de alguma forma. E nós falamos sobre essa extração de gás, que a Ucrânia precisa de 2 bilhões a mais. Mas ainda há a questão de que a Ucrânia precisa de 758 milhões de euros para consertar esse setor de energia. E por isso surge a pergunta: até que ponto a Rússia está tentando bombardear a Ucrânia? E justamente essas regiões, porque ela quer conquistá-las e, assim, pressiona as pessoas ou pressiona o governo, mostrando que, se não for pela paz, de qualquer forma, essas regiões serão conquistadas. Ou eles são apenas agressores e isso é conveniente para eles e por isso agem dessa forma? Rússia é claramente a agressora. Mas agora começou esse jogo. Imposição da paz. Zelensky acredita que força Putin à paz, enquanto Putin pensa o mesmo sobre Zelensky. E é isso que está acontecendo agora. E você mencionou-te os valores para esta restauração dos nossos objetos de energia? Espere, deram bilhões de grivnias para Mustafa Naim e não foi feito porcaria nenhuma. Além disso, a Naftogaz, a maior empresa estatal, também não fez nada. Onde estão as pessoas responsáveis? E agora, o que temos no final das contas? Mustafa Naim está passeando e tudo está bem. Produto da United States Agency for International Development para os dirigentes do setor de petróleo e gás também está tudo bem. Kolya Tishchenko hoje está em prisão domiciliar noturna. Ele sai sob compromisso pessoal, gravando vídeos sarcásticos, incluindo um que discutimos com vocês esta semana. Mas minha mãe, só por compartilhar meu vídeo, recebeu o mesmo que Tishchenko. Foi apenas uma transmissão. Você entende o que está acontecendo no país? Diante do que discutimos, que cada um tire suas próprias conclusões. Ou seja, perseguir os pais dos opositores é ok, mas o Kolya Tishchenko, com acusações de ataque a militares, corrupção, assalto, tudo o que estão imputando a ele, está tudo bem.
Uma simulação óbvia no tribunal, fingindo um infarto, e agora ele posta vídeos mostrando como está treinando perfeitamente. Sempre faço a mesma pergunta para as pessoas. Tudo bem, eu posso não agradar vocês. Algum outro porta-voz ou político também pode não agradar vocês. Mas pensem, tudo isso que estamos discutindo agora, aonde isso vai levar? Vai trazer algo bom para a Ucrânia ou talvez apenas levar a uma catástrofe final? Gente, aproveitando a oportunidade, quero dizer para vocês se inscreverem no canal Liberty UA, porque aqui vem líderes de opinião. E ele nunca vem só nem poucas vezes. Por isso, você certamente encontrará alguém que goste ou pense como você. Inscreva-se no canal da Denisa. Ela já havia perguntado isso semanas atrás. Mas agora, com esses bombardeios acontecendo, dizem que querem cortar as regiões da linha de frente da Ucrânia. Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia, o que vai acontecer com elas? Nós temos esperança de que, se não entrarmos em negociações em breve, esses territórios permanecerão ucranianos? Ou eles ainda estão em risco? Os territórios estão em risco. E mesmo que não coloquemos a questão de que Putin conseguirá ocupá-los, o que é realmente uma tarefa difícil, ele pode causar muitos problemas para as pessoas, para a infraestrutura e assim por diante. Entende? Por isso, claro, tudo está em perigo. Claro, tudo está em perigo. Existe até uma certa probabilidade de que, bem, quando a América está conosco, isso não vai acontecer. Mas se a América se cansar disso, eles saírem, a frente definitivamente vai desmoronar. Nas nossas últimas 8 transmissões, você sempre perguntou sobre os europeus. Então, onde estão os europeus? As pessoas, nosso canal fez pesquisas lá, e lembra, os europeus vão ajudar, os europeus vão ajudar. Andavam pelas ruas, onde estão os europeus? 9 de outubro. Onde estão os europeus? Eles não estão aqui, não ouvimos nenhuma declaração deles agora. É isso. Hoje, aqui está Stubb. O presidente da Finlândia, Stubb, foi até Trump para discutir a Ucrânia. Vamos ver o que ele dirá. Ele é o político mais sensato da Europa. Vocês fizeram a pergunta, talvez as pessoas, ou talvez não para mim, mas vocês perguntaram, onde estão agora os ministros da Naftogás e onde estão os europeus? Justamente hoje, representantes da Ucrânia na área de energia estão se encontrando com os europeus para que eles forneçam dinheiro adicional. A Ucrânia precisa de 2 bilhões, mas ainda não se sabe de onde virá o dinheiro. E parece que são parcelas, mas são empréstimos, ou seja, não é dinheiro que simplesmente será dado à Ucrânia e que a Ucrânia não precisará devolver, são empréstimos. Então, a questão é essa. Os europeus vão ajudar, mas isso é um conceito muito amplo. Como vão ajudar? Não está claro. Mas vemos que Zelensky propõe um caminho para a União Europeia. Ele diz que isso é possível, mesmo que a União Europeia bloqueie esse processo, a Europa vai procurar um jeito. E Sijarto respondeu às palavras de Zelensky do seu próprio jeito. Ele diz que acha que o presidente da Ucrânia parece ter perdido completamente o contato com a realidade. O que você acha sobre isso? Sim. Ele já perdeu o contato com a realidade faz tempo, desde quando anunciei isso, e depois o processo ficou irreversível. E ainda tem muita coisa pela frente. Zelensky, na verdade, planejou muita coisa. Nada bom. Você acha que pode piorar ainda mais do que agora? Eu sempre digo isso. O próximo passo será o agravamento da situação na sociedade e no exército. Não vai acontecer isso, as pessoas acham, mas não vai ter esse momento de virada. Agora estabilizou, temos chance. A vitória militar é impossível para ambos, especialmente para a Ucrânia, por fatores objetivos. E aí, vão entregar Tomahawks? Vamos imaginar, deram Tomahawks, já discutimos isso. Vamos atingir objetos de energia ou Moscou? E depois, nada. Recentemente comentamos que a situação é difícil para militares e civis. Para os militares, ela é difícil pela condição em que estão, pela situação e pela ameaça aos pagamentos. Roxelana Piduasa falou sobre isso, dizendo que não há dinheiro. Depois surgiram essas situações. Supostamente, o dinheiro foi encontrado e a União Europeia vai fornecê-lo. São parcelas em processo, ainda não disponíveis, mas devem garantir o pagamento dos salários dos militares. Mas hoje, Ruslan Kochulinsky, na verdade, ontem, no dia 8 de outubro, ele disse o seguinte: este é o sargento-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que não especificou quem são os que fugiram, quem saiu do país, seus ativos e tudo o que eles têm. Isso precisa ser tomado, confiscado e direcionado para aumentar o pagamento dos nossos soldados. Porque se não pagarmos um salário digno aos soldados, não teremos nem exército nem país. E o que é um salário digno?
Eu me lembro de ter visto que querem adicionar cerca de 10 mil hryvnias ao salário atual dos militares. Quem evita o serviço militar e o que deveria ser retirado dessas pessoas? Bem, eu não sei. Foram eles que inventaram esse nome de Uhilianti. Uhilianti são aparentemente aqueles de quem eles não gostam. Olha, sobre Kachulinski. Primeiro, por que diabos o partido deles se chama Liberdade? O partido deles não deveria se chamar Liberdade, mas Canibais. Isso não se refere só a uma fala do Kachulinski, mas a tudo o que fazem. Por que escolher um nome tão grandioso como Liberdade? Liberdade serve para um partido neoliberal, libertário, que realmente defende a liberdade. E Kachulinski, seja ele sargento ou não, ele é um político. Vamos ser honestos, ele é um político de uniforme militar. E ele é um Sharikov. Tirar e dividir. Kachulinski é exatamente um Sharikov. Liberdade, o partido dos Sharikovs. Tirar e dividir, vamos pegar de uns e distribuir para outros. E isso é um dos marcadores na sociedade. Quando isso começa, o fim está próximo. O fim está próximo. Isso já ocorreu diversas vezes na história, inclusive na União Soviética. Ou seja, isso é um pré-resultado, pois já sei o resultado final. São também os últimos sinais da sociedade. Não está claro quem evita o serviço militar. Falamos dos que foram para o exterior. O que você acha, por exemplo, os filhos de funcionários, os maridos daquelas esposas que ocupam certos cargos, eles também vão ter isso confiscado? Ou só dos ucranianos sem cargos altos? Vão sim. E disseram que são coisas diferentes. O que disseram Kachulinski, Korchinski ou Mandziuk, ainda não sei o que será. Estamos discutindo especificamente apenas as palavras por enquanto. Bem, ainda não há ações. No momento não há, mas há apoio para essas palavras. Ele conta com o apoio dos militares, especialmente Sergei Gnezdilov. Ele afirma que quem foge do serviço está na Europa, enquanto seguramos a linha de frente e eles deveriam ajudar. Também dos voluntários. Sergei Sternenko, ativista conhecido, afirma que a ideia trata de justiça. Nossos rapazes estão morrendo na guerra, enquanto alguém em Varsóvia ou Berlim está tomando café. Então, essa é a situação. Por enquanto, só palavras, não há ações, mas já vemos apoio. Por quê? Isso pode ser um aquecimento. Esses sobrenomes que você citou, melhor não comentar, todos são militares e Pritula, nem todos são voluntários. Sobre o Sternenko, que ele demonstre como lutar, porque hoje me mandaram uma foto dele em uma nova Toyota Land Cruiser blindada, cercado por seguranças. Com tantos seguranças quanto o presidente, almoçando em Dnipro. Então que o Sternenko fale sobre isso, entende? Eles são grandes guerreiros. Ou o Pritula, grande voluntário. O chefe do fundo Pritula foi flagrado em um canal do Telegram. O diretor do fundo registrou um microempreendedor individual ligado a serviços para estabelecimentos alimentícios. Comprou 2 reboques. Ou seja, podemos supor que ele pega contratos do próprio fundo, para o qual todos fazem doações. É o mesmo esquema do Sternenko. Todos doam para os drones que ele faz. Bem, está dando muito certo. Cada um cria um negócio e eu faço doações para gerar receita para mim. Com margem de 100% ou 200%, nada mal. Aqui está a guerra para vocês. No nosso canal perguntam onde estão os satélites financiados pelo Pritula. Ninguém conseguiu responder até agora. Você não sabe, por acaso, se 600 milhões de hryvnias foram arrecadados para os satélites? Dizem que não há imagens dos satélites. E os satélites deveriam ser capazes de fotografar de dia, de noite e até através das nuvens. Para acusar alguém, preciso de provas claras, que provavelmente estão com os serviços secretos. Eu não as tenho. Mas eu, olhando para tudo isso, tiro minha própria conclusão. Isso é uma grande enganação. É isso que é. Vamos falar sobre os encontros entre Vladimir Putin e o presidente do Azerbaijão. E também esse presidente do Azerbaijão se encontrou com Zelensky. E quando ele se encontrou com Zelensky, isso foi na Dinamarca, à margem da cúpula da Comunidade Política Europeia. Eles falaram sobre a necessidade de cooperação energética, sobre a parceria de defesa, sobre como o Azerbaijão quer muito ajudar e cuidar da soberania da Ucrânia. Aliás, conversaram em inglês. E quando Putin se encontrou com esse presidente, eles conversaram exclusivamente em russo. E estavam falando sobre o trânsito do gás russo, né? Isso também é mais uma traição, assim como aconteceu com Taiwan. As pessoas acusavam que Taiwan expressava apoio à Ucrânia, mas comprava petróleo. Durante a guerra, aumentaram 6 vezes a compra de petróleo da Rússia. Vemos que o Azerbaijão nos expressa esse apoio, se preocupa com a soberania, mas vai comprar gás. Desculpe,
O Azerbaijão possui muito gás e petróleo e Aliyev controla tudo sozinho. Não sou fã. Vejo Aliyev como autocrata. Está no poder há mais de 20 anos e é filho de outro político. Bem, de modo geral, assuntos internos deixo para os azerbaijanos resolverem, mas na política externa, Aliyev se comporta perfeitamente. Na política externa, ele age exemplarmente, como um presidente deve. Veja como lidou com Trump e como age em tudo. Como Aliyev realmente age. Como ele acha que é necessário para o Azerbaijão. Ele não deve agir nos interesses da Ucrânia. Taiwan enfrenta sérios problemas, incluindo a ameaça militar da China. Aliás, eu só soube dessa informação sobre a compra de petróleo por você. Cada país. Não se pode ameaçar ninguém com nada, nem condenar alguém. E eu vi esse encontro com Putin, né? Tinha um trecho, né? Aliyev age nos interesses do Azerbaijão. Eu sempre digo isso. Agora, Andrei Babiš, novo primeiro-ministro da Tchequia, vai atuar pelos interesses do país. Falam que ele vai se reunir com Zelensky, entendeu? E todos vão agir nos interesses de seus próprios países. E o nosso povo ficou sentado, permitiu uma ditadura, igual à da Rússia, se não pior, e espera que o mundo inteiro dê armas, vá lutar, salve, faça reformas. Isso é loucura. Isso é loucura. Admito, quero imaginar essa situação, porque para mim sempre é muito interessante, e essa honestidade, por algum motivo, tem um papel importante para mim, para as pessoas e para muitos. Se, por exemplo, você fosse presidente do Azerbaijão e apoiasse outro país dizendo nós apoiamos e nos preocupamos com vocês, você permitiria o comércio com a Rússia, priorizando seu país, mas considerando outro? Estamos com vocês, do lado de vocês e apoiamos vocês? Sim, é preciso negociar com todos. O comércio é vantajoso. Não quero me colocar no lugar do presidente do Azerbaijão. Essa não é a minha história. Mas posso repetir. É assim que é vantajoso. Além de tudo o que você mencionou, Aliyev é amigo de Zelensky. Amigo mesmo. Ou seja, não é uma relação como com qualquer outro presidente. Zelensky, não sei como está agora, ele tinha relação muito próxima com Erdogan e Aliyev. Podemos chamar de amizade ou só relações especiais. Mesmo assim, Aliyev age assim. Você vê, eles conversavam com Aliyev em inglês, mas com Putin, Aliyev falava em russo. Como são amigos próximos, conversam em uma língua que não é nativa para ambos. Sim, eu não acredito nisso, que eles conversam em inglês. Talvez para a imprensa, por princípio ou pedido de Zelensky, mas em particular é engraçado. O escritório do presidente só fala russo. Nós conversamos com você sobre diplomacia, sobre como estabelecer conexões, como agir no nível internacional. E eu gostaria de mencionar nosso embaixador que está no Reino Unido, Zaluzhny. Ontem mesmo saiu um artigo dizendo que supostamente estão reunindo candidatos para o partido, oferecendo a eles lugares na lista parlamentar. Supostamente Zaluzhny vai se candidatar à presidência. Zaluzhny respondeu que são fake news, que os meios de comunicação estão espalhando notícias falsas. Essa é uma história falsa. Estou curiosa, você acha que é verdade ou não? E o que você acha disso? Seria possível que Zaluzhny estivesse envolvido em tal atividade porque ele é uma pessoa no trabalho? Sim, ele é embaixador e ele presta contas ao Zelensky. Ele cumpre as ordens dadas pelas autoridades ucranianas. Ele agora pode criar um partido independentemente? Como aconteceu? O que realmente aconteceu? Bem, em primeiro lugar, Zaluzhny saiu da posição. Ele fez uma postagem se justificando por algo que não era do que o acusavam. Ele foi acusado de estar se preparando. Disseram a ele como um fato: você vai, você é isso. Que ele está sondando algo. Seria estranho se Zaluzhny dissesse sim, vocês sabem, eu estou sondando. Ou seja, não conseguimos imaginar algo assim. Claro, ele vai negar tudo. O trabalho está sendo feito. Zaluzhny vai entrar para a política. Tudo vai acontecer como deve ser. Nosso povo vai votar nele. Se você perguntar, por que votou no Zaluzhny? Não sei, só gosto dele. Não sei o motivo. Sabe, o Zaluzhny, eu vi nele uma pessoa diferente. Fui o primeiro a dizer que ele deveria se candidatar à presidência. Eu depositava esperanças nele achando que era simplesmente uma pessoa diferente. Aconteceu que era o mesmo militarismo. Militarização, guerra constante para todos. Pode-se até morrer pelo Estado. Essa é a filosofia dele. Mulheres também podem ir à linha de frente. Isso é a United States Agency for International Development, sobre a qual já falamos muitas vezes com você. Estão preparando para a equipe pessoas iguais a ele. Isso vai ser uma repetição completa de 2014, uma repetição completa. Ou seja, você acha que a probabilidade de Zaluzhny voltar ao poder é bastante alta? Infelizmente, sim. E não há outros candidatos no campo, por assim dizer, visíveis?
Esses candidatos aparecerão quando as eleições forem anunciadas, talvez. Muitas surpresas virão. Vou dizer só uma coisa: se a vitória for tão fácil e Zaluzhny tiver 35% de popularidade, como dizem, eu repetia isso. Isso não existe. Isso não existe. E só vamos descobrir realmente antes das eleições qual é a popularidade de cada um. Lá, o Zelensky também imagina que vai se tornar presidente. Vai ter trapaça, vai ter truques por parte do governo. Sim, é uma pena que tudo foi assim. Gente, acompanhem os acontecimentos conosco no canal Liberty UA. Acredite, eu realmente acredito, não sei quanto a vocês, mas eu acredito que podemos viver de outra forma, que tudo pode ser maravilhoso para nós. E então eu olhei para Javier Milei. Ele lançou um livro, cantou músicas de rock, reuniu um público muito grande, 15 mil pessoas. A oposição não deixou de comentar sobre ele. Disseram que as pessoas estão morrendo de fome, estão passando fome, não estão morrendo, mas passando fome. E ele canta e dança. Como você comenta isso? Ele pode se dar ao luxo dessas apresentações? A Ucrânia realmente está em uma situação muito difícil e deveria ser mais modesta? A Argentina enfrenta dificuldades, mas o show não usa dinheiro estatal, certo? São fundos de partido. Isso ocorre porque em 26 de outubro haverá eleições parlamentares na Argentina. Se Javier Milei conseguir a maioria, ele vai implementar as reformas que prometeu 3 vezes mais rápido. E eu vou te dizer. Na Ucrânia também divulgaram isso, né? Fizeram dele um idiota, um maluco. O canal russo DOSD, ligado à United States Agency for International Development, também o retratou como louco. Por que isso acontece? Primeiramente, Milei tem retórica anti-Soros, mas o principal é que ele é uma pessoa marcante. Ele pode se dar ao luxo de usar o penteado que usa, está sempre de jaqueta de couro, calças esportivas, canta músicas de rock no palco. Esse é o hobby dele. É uma pessoa extraordinária. Viaja em voos regulares. Tem algo de errado com ele. Ele é meio suspeito, chamativo demais, chamativo demais. E nós precisamos do general Zaluzhny. Precisamos do general Zaluzhny, uma pessoa muito previsível, compreensível para todos, e alguém como Javier Milei, que é chamativo por si só, propõe e implementa reformas marcantes. Isso basicamente não agrada a nenhum comunista. Lá na Argentina, os esquerdistas comunistas são contra ele. E na Ucrânia, nós, uma sociedade pós-comunista, também não gostamos disso. Toda essa tristeza parece não ter ensinado nada a ninguém. Vamos tentar manter a esperança. Eu realmente quero que todos tenham esperança, acreditem, e que isso seja verdade. As pessoas farão de tudo para viver melhor. Quando não houver mais esperança. Em primeiro lugar, vou aparecer ao vivo e dizer honestamente, e eu, na minha vida, não me envolvo com causas perdidas. Se eu estou fazendo isso, significa que eu também, assim como vocês, acredito nisso. Além disso, eu sei como fazer isso. Além disso, acredito que isso é possível. Quero dizer apenas uma coisa, tudo depende das pessoas. Não importa o que digam ou quem estava onde, nada foi decidido. Sim, muita coisa era decidida de forma desonesta lá. Mesmo assim, continuam investindo muito dinheiro nas eleições. Por quê? Porque no fim tudo depende de vocês. Ou seja, se houver demanda por Javier Milei, ele será presidente da Ucrânia. Se a demanda for por Zaluzhny, então será Zaluzhny. É assim que funciona. Vocês querem mudanças por dentro? Se sim, deixem de lado todas as dúvidas, todas as avaliações, tudo, e escolham um candidato que oferece isso para vocês. Avaliações são enganosas. É assim que funciona. Concordo com você, lembro bem. A demanda cria a oferta. Pessoal, estamos prontos para apresentar a ideia dos formadores de opinião. Deixem seu like, comentem e inscrevam-se no canal do Denis. Obrigada por estarem conosco. Até a próxima. Obrigado.